Olá, está começando mais um programa Câmara Aberta. E hoje vamos falar de eleições municipais em todo o Brasil. Para isso convidamos os juízes, o doutor Eduardo Soares, ele que é juiz da propaganda eleitoral de rua, e o juiz Inácio Jairo, juiz da propaganda eleitoral de mídia. Sejam bem-vindos, tudo bom? Tudo bem, Gilson. Satisfação. Prazer tê-lo aqui, viu? Satisfação, Gilson, estar com vocês aqui, da TV Câmara, e no programa Câmara Aberta. Com certeza, e para orientar a população, que já estamos às vésperas das eleições, né, dia 7 de outubro, é muito importante sempre ter essa orientação. E, inclusive, eu parabenizo o TRE, porque eu venho acompanhando durante muito tempo esse processo, né? Quer dizer, sempre tem reuniões, sempre convoca a imprensa, isso é muito bom, esse feedback, né? Com a imprensa e também a população. Já estamos no calendário eleitoral desde o dia 7 de outubro do ano passado. Né? Exatamente. E a partir do momento que se inicia o processo eleitoral, um ano antes, como todos sabem, começam exatamente as dúvidas, as perguntas, o que é que pode, o que é que não pode. E por isso nos prontificamos aí, doutor Jairo, estarmos aqui com vocês, Gilson, para que pudermos contribuir para facilitar a vida do eleitor e dos candidatos também, se for o caso. E as mudanças na legislação eleitoral, o que tem influenciado no dia a dia dos senhores lá, porque cada ano tem alguma coisa de novo, né? É um aperfeiçoamento. Na realidade, a dinâmica do processo eleitoral recomenda esse tipo de orientação que tanto eu como o colega Eduardo nos prontificamos a realizar em busca de poder assegurar ao cidadão paraibano, sobretudo o de João Pessoa, uma eleição tranquila e dentro de níveis e padrões compatíveis com os pré-candidatos que nós temos visto dia a dia divulgados pela mídia em todos os seus segmentos, tanto na mídia como em outros segmentos de participação social. Com relação ao trabalho de rua, né, a fiscalização, a orientação à população, como é esse seu trabalho? Gilson, a nossa atividade, propaganda de rua, foi dividido assim pela resolução eleitoral do TSE, entre propaganda de rua e propaganda de mídia. A propaganda de rua, ela tem a ver com toda aquela manifestação em ambientes públicos ou manifestação que envolva panfletos, camisas, faixas, aglomerações populares e toda aquela manifestação que vai atingir diretamente o público direto, sem nenhum vetor nem nenhum caminho intermediário, como no caso da mídia, que vai ter intermediação da TV, do rádio, etc., que o doutor Jairo vai explicar. Então, a manifestação de rua é aquela que acontece exatamente junto do eleitor. É o contato direto com o eleitor, onde nós temos que estar prontos, preparados, e o eleitor também, para identificar o que é certo e o que é errado, o que é permitido, o que não é, para assegurarmos a democracia, que é o principal objetivo nosso, que é que todos tenham igualdade de condições no pleito que se avizinha. E propaganda de mídia? A propaganda eleitoral de mídia, né, ela parte do seguinte princípio conceitual. É uma propaganda, espécie do gênero propaganda política, que se revela de mídia a partir da constatação de atividades de comunicação que tem por finalidade captar o interesse do eleitor, transmitido através do rádio, da televisão, da imprensa escrita e também hoje das redes sociais. E como será feita essa fiscalização na rede social, por exemplo, internet? Olha, YouTube, toda a rede social. Nós sabemos que essas redes sociais, a partir das eleições americanas, que revelou uma potencialidade extraordinária, colocando o atual presidente dos Estados Unidos numa situação confortável de hoje presidir uma das maiores nações do mundo, gerou em todas as nações democráticas, onde a escolha dos seus candidatos é pelo voto direto, em situação republicana, uma expectativa muito grande. E daí porque hoje, recentemente, o Superior Tribunal, em decisão que diz respeito às eleições passadas, em relação a um candidato à vice-presidência, reconheceu o Twitter também como rede de comunicação em massa. Comparou a rede da internet, as redes sociais, os microblogs, a mesma situação da comunicação massiva, que é o rádio e a televisão. Daí porque impôs a esse segmento uma fiscalização mais rigorosa, proibindo no processo que antecede a autorização para a realização de propaganda eleitoral qualquer espécie de propaganda.
E aí, Gilson, eu peço permissão a você para realçar Pois não. uma situação interessante, que a Resolução 23370 de 2011, que veio complementando e disciplinando a própria Lei 9.504 de 97, que é a lei das eleições, em que permite algumas situações. E aí é onde a resolução altera. Em relação à TV, em relação à radiofonia e à própria internet. Resta permitido que os pré-candidatos possam projetar suas propostas, possam gerar as ideias que pretendem botar em prática, caso venha a ser escolhido em convenção ou que venha a disputar essa eleição de 2012. Uma significativa modificação, ela tomou corpo nesse segmento, de que até o período de 6 de julho, que é quando vai iniciar realmente a propaganda eleitoral propriamente dita e permitida pela legislação atual, a TV, a rádio e esses microblogs, redes sociais, Orkut, né, Orkut, Face, poderão utilizar do espaço, mas desde que dispense um tratamento isonômico para todos os pretensos candidatos ao novo pleito, ressalvando uma situação que poderá gerar sérios transtornos, não só para o hospedeiro, não só para o administrador da rede, mas também e especialmente para o candidato, é o fato de que poderá ser considerado essa prática de propaganda extemporânea, propaganda fora de época, caso o candidato se veja a um ponto de empolgação e pedir voto ou fazer referências pessoais ao ponto de induzir o eleitor a lhe escolher de qualquer forma para o próximo pleito. Doutor Eduardo, o senhor que é o juiz da propaganda eleitoral de rua, o que temos de modificação, de novidade da eleição passada para os dias de hoje, para esse ano? Como a eleição de rua é o início de tudo, né? Quer dizer, a eleição sempre começou nas ruas como movimento democrático, que o é. Então não há muita modificação a respeito. A proibição do outdoor permanece, quer dizer, qualquer pintura ou escritas em quadros ou em faixas ou em painéis ou em muros não podem ser superior a 4 metros quadrados. Acima disso é considerado outdoor, inclusive em trio elétricos, em carros de som, não é? Permanece também as proibições para utilizar a fixação de cartazes ou faixas em árvores, em postes de energia elétrica e qualquer bem de uso comum. Qual que seria bem de uso comum? Seria tudo aquilo que é acessível ao povo. Não é? Pode ser lojas comerciais de grande porte, pode ser shopping centers, pode ser praças, logradouros públicos, etc. Uma novidade apenas que a gente deve ressaltar é a iniciativa do legislador em facultar ao cidadão, ele mesmo, ao identificar que aquela propaganda está irregular, ele pode fazer a notificação direta e pedir para que a pessoa retire ou adeque à legislação. E essa notificação que ele fizer em sendo cumprida, a pessoa tirando, acabou o problema. Em caso de resistência, ele deve pegar a notificação e encaminhar à Justiça Eleitoral, que a promotoria já vai abrir o procedimento. Quer dizer, economizou uma fase e aumenta nesta mudança a participação popular, que é o interesse. A Justiça Eleitoral está para inibir excessos, inibir abuso de poder econômico, inibir abuso de poder político, inibir todos os excessos que são abusos e que podem acarretar prejuízo à democracia. Porque a democracia quer que todos aqueles que pleiteiam ou que querem ser representantes das suas comunidades, das suas localidades, eles tenham igualdade de condições de concorrência. Então, exatamente como a Constituição prevê, os diferentes devem ser tratados diferentemente. Igualmente, a igualdade só dá para quem estiver na mesma situação. Então, o princípio da isonomia, não é, Jairo? Diz, deve-se dar trato igual na proporção de suas desigualdades. Quer dizer, ou seja, não pode se deixar ao bel prazer de cada um, porque eu sou mais rico, tenho mais condições, eu tenho mais ingerência política, que eu fique solto e, com isso, o pobre representante comunitário que tem menos condições financeiras não tem a mesma condição de concorrer dentro do pleito. Então, estamos nessa missão, que é a missão de orientar e buscar, dentro dos nossos mecanismos legais, inibir qualquer excesso para que o pleito tenha maior igualdade e a concorrência seja leal e não haja tanta desproporcionalidade como se tem visto
ultimamente. Nós sabemos, senhores, que o brasileiro sempre tem um jeitinho para alguma coisa, né? Por exemplo, existe a propaganda fixa no muro, no tal, e aquele sistema que o pessoal hoje está usando muito em lojas é o móvel. Às vezes é uma roda com comercial no meio, às vezes é um quadrado, é um banner, e sempre está mudando de local. Como será essa fiscalização nessas eleições? Muito interessante sua pergunta, porque a criatividade, ela é muito importante. E o brasileiro, por si só, ele é um criativo nato, né? Lamentavelmente, a criatividade, nesse momento eleitoral, para burlar as proibições legais, pode causar prejuízo, porque as multas são elevadas. Então, no momento em que você tenta usar de artifício, por exemplo, publicar um outdoor com mensagem subliminar ou espalhar a cidade de outdoor com mensagens subliminar, onde coloque você como o melhor candidato, por exemplo, o mais ligado à comunidade determinada categoria profissional, social, ideológica, etc. Isso, por enquanto, pode parecer uma promoção pessoal, mas assim que registrar a candidatura, vai ser uma propaganda extemporânea, como disse o colega Inácio Jairo. E essas colocações de banner ou de cartazes fixos ou que deem qualquer imagem visual, se elas não forem fixas, quer dizer, toda propaganda de rua, ela pode ser colocada entre 6 da manhã às 22 horas da noite. E tem que ser recolhida às 22 horas da noite e só pode retornar às 6 horas da manhã, sob pena de multa e responder processo sobre isso. Então, tem que ter muita advertência, a liberdade da divulgação, ela existe, agora não pode ser na frente de uma loja, ou dentro de um estabelecimento comercial, dentro de uma igreja, de um templo, não é? Dentro de um shopping, dentro de um colégio, de uma escola. Quer dizer, então tem que, mesmo que haja criatividade, que ela seja criatividade para despertar a atenção do eleitor, que a finalidade da propaganda é essa, quer dizer, o marketing, não é? Ela busca exatamente atrair para si a atenção, né? Mas que ela faça, e peço isso, peço encarecidamente a todos os marqueteiros, aqueles que estão trabalhando nesse processo, que o faça dentro da legislação, que eu acho que a criatividade ela é louvável e é importante, porque sempre o que é novo é louvável. Agora, dentro da legalidade, que não extrapole os limites da resolução eleitoral. É verdade. O doutor juiz Eduardo Soares, troquei aqui, né? Mas doutor Inácio Jairo, juiz da propaganda eleitoral de mídia, com relação aos e-mails, muita gente tem um banco de dados de muitos e-mails e, de repente, de uma hora para outra, pode mandar esse material para os seus amigos, seus familiares. E isso pode ser caracterizado como uma propaganda? Pode. Essa rede de comunicação hoje é um grande tormento para os juízes de mídia, é justamente fiscalizar essa comunicação, essa interação, certo? Existem correntes que pensam o contrário, baseado no que preceitua o artigo 220, parágrafo 1º da Constituição Federal, que permite a liberdade de comunicação e de expressão. E aí entende-se como uma área restrita, porque a comunicação de massa, que é a comunicação de rádio e TV, ela entra na sua casa sem a sua permissão. Mas nessas hipóteses, para que tenha-se acesso, é preciso que alguém autorize para que isso seja feito. A legislação atual, ela prevê que o candidato ele poderá cadastrar com relação endereçada gratuitamente aos seus correspondentes ou às pessoas de sua relação, para que possam interagir naquilo que se revela como proposta, como contribuição, talvez para uma gestão política, uma gestão eficiente. Mas a Justiça Eleitoral também está atenta a essa situação. E só será permitido aqueles casos em que o candidato faça o registro junto à Justiça Eleitoral do seu e-mail, da sua rede social, do seu blog, ou de qualquer veículo nessa linha de comunicação, para que a Justiça Eleitoral possa monitorar. Porque quem vai responder diretamente por qualquer infração ou qualquer excesso nessas comunicações será o próprio candidato, a quem será imposto uma multa razoável, uma multa considerável, também o administrador e também ao hospedeiro. É tanto que a exigência da nova legislação eleitoral é de que esse hospedeiro seja do país brasileiro. Isso aí com comunicação à Justiça Eleitoral. Nós não podemos admitir para essa rede de divulgação via internet de propaganda eleitoral hospedeiros de nacionalidade estranha ao Brasil.
Daí porque a Justiça Eleitoral, acautelada e preocupada com essa situação, exige que seja feito um registro junto à Justiça Eleitoral. E para as hipóteses de excesso, nós teremos mecanismo para bloquear e para tirar do ar essas comunicações pelas redes sociais. É interessante, viu, Gil? Só a culpa é de Jairo. É interessante porque essa é um avanço da legislação e a experiência trazendo à tona novas modificações. Até a eleição passada, esse problema foi muito foi debate no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral, porque espertamente as pessoas faziam com que o hospedeiro fosse dos Estados Unidos, por exemplo. Na rede mundial, você pode... Outra legislação, né? Outra. E aí a responsabilidade técnica seria lá daquele provedor ou daquele hospedeiro que é de outro país. E ficava impossível de se punir ou se determinar a ordem de se tirar do ar. Aconteceu isso em alguns casos de YouTube e da Google, que não quiseram cumprir a legislação eleitoral. Não, porque nós somos internacionais, nossa sede não é no Brasil, é nos Estados Unidos. Mas foi retirado de todo jeito e hoje foi determinado que esses provedores tenham que ter registro no Brasil e o candidato é obrigado, como o Jair destacou, interessante isso aí, o seu blog, o seu site de campanha tem que ser registrado no TRE para que ele possa fazer a sua campanha e desenvolver com tranquilidade. É uma evolução da experiência da criatividade, aí eu queria chegar, Gilson, da criatividade do brasileiro e sempre encontrar uma forma de livrar-se da punição. Detectando isso, houve já a evolução da legislação, ele não pode fazer a não ser com o hospedeiro, o provedor nacional, não é, Jair? Com o hospedeiro, o provedor nacional. E a minha pergunta, em cima da que o doutor Eduardo falou agora, é em cima de site. Hoje nós temos pseudos candidatos e, às vezes, alguns que já estão dizendo, não, eu sou candidato, mas mesmo assim tem que seguir a pauta da programação, né, o calendário eleitoral. Hoje, quem tem um site, .com.br, é candidato. Como é que ele vai fazer para mudar para o depois .can? CAN. Como é que vai ser isso? Essa orientação, ela fica a cargo da parte técnica do próprio TRE, porque a nossa parte é mais de fiscalizar e de aplicar a legislação. Toda a área técnica que envolve comunicação e que envolve essa questão relativa a sites, nós temos um setor no tribunal, que inclusive é um setor que não está prestando auxílio, no que se refere ao monitoramento dos excessos porventura ocorrido, é quem vai orientar os candidatos e quem vai orientar os interessados em processar essas alterações, que é eminentemente técnico na área de cibernética, que nós, juízes, não temos orientação específica. A nossa parte, ela se resume mais à questão da aplicação da norma, da parte jurídica, do que pode e o que não pode ser feito. E lá, com certeza, que é uma orientação do nosso presidente, desembargador Marcos Cavalcante de Albuquerque, ele nos escolheu para que cuidássemos da propaganda de rua e de mídia e nos disponibilizou todos os meios necessários para que nós possamos exercer a fiscalização. E aí está, os setores do tribunal todos já orientados no sentido de que, em casos de dúvida ou caso de necessidade de algum candidato procurar, nós encaminharmos aos setores competentes para que eles possam atender imediatamente e resolver, né, esclarecer qualquer dúvida, porventura. Agora, Jair, inclusive, interessante, como você destacou, é uma matéria nova. Quer dizer, é uma matéria nova e técnica. Esse terminal .com.br, que é comercial, e o .can, que é o candidato, esse CAN surgiu agora. Exato. Quer dizer, para nós, aplicadores do direito, quer dizer, essa parte técnica de identificação, se vai haver mutação ou não, a legislação também ainda, e nem os tribunais se pronunciaram ainda. Quer dizer, acredito que o bom senso, né, Jair, pode até levar a que se aproveite os sites já existentes, desde que registrados e com o endereço BR, que é Brasil, possa ser aproveitado. Isso é uma opinião minha pessoal, né, Jair? Mas de grande valor, né? De grande valor, inclusive de sugestão. De sugestão, mas que, na verdade, como o Jair mostrou, é uma matéria muito técnica ainda, porque todo esse mecanismo de redes sociais e redes mundiais, para você ter acesso, identificação, de rastreamento das informações, nós juízes vamos receber isso já dentro de uma perícia, dentro de um laudo, né, da setor de um padrão técnico todo definido, definido, para que nós possamos enquadrá-lo
na resolução ou na lei das eleições ou dentro do que prevê o Código Eleitoral, caminhamos ao Ministério Público e aí, averiguada a infração, nós vamos ter mais decisões correspondentes a cada caso. Cada caso concreto será avaliado como tal. Nós não vamos poder aqui orientar de uma forma genérica. A orientação que nós fazemos é dentro de um padrão até pedagógico, para que o candidato e os pretensos candidatos adotem uma conduta limpa, uma conduta que possa enaltecer a cada dia mais a cidadania pessoense. Porque, a rigor, nós temos de convir que a cidadania brasileira tem evoluído muito, graças à atuação de vários segmentos, em especial a mídia. A mídia tem exercido um papel muito importante na orientação do eleitor. O eleitor brasileiro hoje é dotado de um conhecimento, mas que precisa ainda aperfeiçoar. Nós estamos pastorais, nós temos outros segmentos da sociedade que têm procurado orientar o cidadão na escolha e por quem deve ser representado. É um avanço grande que auxilia e muito a atuação da Justiça Eleitoral. Daí porque eu, em opinião pessoal, registro de que o grande magistrado, o grande juiz de um processo eleitoral é o próprio eleitor. E ele tem uma responsabilidade muito grande, porque todo processo em que se acusa corrupção, práticas escusas, práticas infracionárias, ela só existe porque tem alguém que admite a existência. A partir do momento que você rejeita essa conduta, você está se colocando acima dos ideais de político que hoje a população brasileira está abominando, a população brasileira está afastando. E aí toda a sociedade unida poderá fazer com que a justiça eleitoral, fazer com que as eleições brasileiras, além do exemplo que já né, porque o processo eleitoral brasileiro é um dos mais perfeitos que nós temos. A urna eletrônica é um exemplo para países como país de primeiro mundo, como o próprio Estados Unidos, terra de Silvio Santos, que lá é precária e duvidosa, até me perdoe quem aqui não está próximo a defendê-lo, e aí eu defendo a minha terra, defendo a nossa tecnologia, é uma das mais modernas. E que nos conforta muito, aí porque nós invocamos, eu acredito que é o mesmo pensamento do colega Eduardo, a sociedade a nos ajudar nessa caminhada para as eleições de 2012. Porque o grande fiscal é o eleitor, o grande fiscal é o próprio candidato que vai nos dar subsídio a promover uma eleição equilibrada para esse ano de 2012. E eu gostaria também, inclusive, de reforçar aqui, não desmerecendo os outros TREs, né, do Brasil, mas a Paraíba, com certeza, é uma referência não só no Brasil, mas também mundial. Eu já vi juiz aqui, não sou enganado se o juiz Roberto Moreira, certa vez que marcava uma entrevista, ele disse, não, está no Equador dando palestra sobre eleições municipais. É coisa boa, é referência. É referência. Propaganda eleitoral de rua, doutor Eduardo. Carro de som, tem mudança ou continua do jeito que está? Olha bem, carro de som sempre é uma preocupação. Carro de som é uma preocupação não só para a justiça eleitoral, mas também para os cidadãos que se sentem incomodados com o excesso de volume. Os decibéis, né? Não é, com os decibéis. Ele permanece na mesmos critérios da eleição de 2010, ou seja, não podem ficar parados, não podem atrapalhar o trânsito, não podem, durante o dia, elevar o volume acima de 55 decibéis, e à noite não pode ultrapassar 50 decibéis, só podem rodar até as 22 horas da noite, tá certo? E, principalmente, os carros de sons não podem estar tocando músicas animadas de cantores populares, etc. Eles servem apenas como instrumento de propaganda do candidato a quem ele se submete, candidato ao partido. Ou seja, tocar os jingles de campanha ou a palavra do candidato. Não pode estar utilizando da popularidade de certos artistas ou de músicas da moda a fim de chamar a atenção para que haja a propaganda eleitoral, porque esse tipo de artifício é proibido por lei. Então, os carros de sons permanecem na mesma regulamentação. Só podem parar em caso de comício. Comício devidamente registrado, informado a autoridade policial, informado a autoridade judiciária, e naquele local vai ser reservado e destinado para aquela finalidade, o carro de som pode ficar parado. Fora isto, não. Nós tivemos problema na eleição passada, onde estávamos como auxiliar no TRE, de carro de som parados em partidas de futebol de domingo à tarde, em bairros da cidade,
Quer dizer, não pode estar parado. Eu sei que o locutor podia ser até torcedor de um daqueles times, mas ele desliga o som, cubra as faixas, e aí ele pode. Mas se ele ficar com o som ligado, fazendo a propaganda parado naquele momento, ele está infringindo a legislação e o próprio condutor do veículo pode passar por constrangimentos que não é interesse nosso fazê-los passar. Entretanto, teremos que agir para inibir esse tipo de conduta. Então, o carro de som permanece com as mesmas limitações, já são conhecidas, e por isso eu espero que todos respeitem. Doutor Jairo, quanto às entrevistas, TVs e rádios, como será esse processo de fiscalização e acompanhamento no dia a dia? Dentro da programação, nesse período agora, até o dia 5 de julho, né, que é a data limite, essas entrevistas que eu há pouco afirmei, elas estão permitidas. As emissoras de rádio e TV poderão entrevistar candidatos em que esses candidatos poderão oferecer suas propostas, seus projetos. Ele só não poderá, porque aí é a história da propaganda extemporânea, propaganda fora de época, a condição de pedir voto, ou então fazer exaltação ao próprio nome, com referência ao que foi no passado, a fim de que possa exercer uma certa influência na opinião do eleitor. Mas até o dia 5, essas entrevistas com tratamento isonômico, inclusive por indução, aí estamos com o hábito de ouvir rádio, FM, AM, e já existem emissoras que têm seguido religiosamente essa orientação. Até porque não é novidade. A novidade é que está sendo permitido, que antes nem esse período era permitido a candidatos, a pré-candidatos a darem entrevista ou se projetarem. O grande problema para a TV e para a rádio é de que ela não poderá agir de forma a proteger algum candidato, porque aí a sanção é pesadíssima. A previsão de multa para a emissora, só para a emissora, varia de 21 mil a mais de 100 mil reais, caso se constate que essa emissora, através de programa A, B ou C, está dando ênfase ou está protegendo algum tratamento privilegiado. Tratamento privilegiado, bem ressalvado pelo doutor Eduardo. E reincidente vai piorar a situação da empresa. E reincidente, ela pode duplicar essas situações. Eu acho que o senhor vai ter não é problema, mas vai ter uma certa dor de cabeça com relação ao YouTube, né? Por exemplo, pessoas, líderes comunitários já postaram vídeos no passado de seus trabalhos nas comunidades e, de repente, hoje essas pessoas são ou serão candidatas. Como é que vai fazer esse acompanhamento? Vai pedir para o candidato tirar aquele vídeo lá do passado? Como é que será isso, doutor? Olha, a fiscalização é exercida da forma como foi posta aqui. A Justiça Eleitoral, o juiz eleitoral, o promotor eleitoral, ele tem, por previsão legal, a prerrogativa de polícia de ofício. Então, constatado pelo Ministério Público situações dessa natureza, haverá notificação ao administrador do site para que retire imediatamente. Não sendo, a parte técnica do tribunal já me informou que há a possibilidade de bloquear e de retirar essa situação, de forma a não gerar, não deixar transparecer que aquilo é uma propaganda em prol desse pretenso candidato às eleições. Então, essa fiscalização não só é feita pelo pessoal do tribunal, através de monitoramento técnico já esboçado, mas também por qualquer interessado que veja que aquilo ali está se tornando uma coisa contrária à orientação que está sendo dada pela Justiça Eleitoral. Um dos motivos que nós nos propomos é esse planejamento de manter contato com os segmentos de comunicação e os próprios interessados no pleito de 2012, é justamente informar que o que está sendo impedido ou o que não está sendo proibido. Para que depois, eu não digo, olha, isso aqui não estava, e tudo é novidade. Nessa linha, inclusive, veja, o Twitter não havia proibição em relação ao tweet, pela sua natureza, mas recente decisão do TSE elevou o Twitter à condição de meio de comunicação de massa, e hoje no Twitter ou em qualquer Facebook, né? Facebook está terminantemente proibido a propaganda eleitoral nessa linha de informação, ou seja, na promoção pessoal, nas propagandas subliminar ou na hipótese de se pedir voto.
O candidato pode pedir voto diretamente, mas ele pode insinuar de uma forma tão convincente e a justiça pode até não perceber. Mas que ele estará sujeito a penas severas, estará. Isso implicará de multa de 5, que vai variar de 5 a 25 mil reais. Doutor Eduardo Soares, eu acho que para o senhor também é sendo de cabeça no que toca à divulgação em mídias, por exemplo, nas ruas, carros particulares, que não são carros de sons, mas de repente tem uma mídiazinha que o colega passou para ele, que ele ia passar para outro e assim distribuir. E como você vai encarar essa realidade? Muito bem lembrado, Gilson. Eu acho que isso foi muito pertinente. Porque sempre há essa dúvida de carro de som de grande porte, aqueles carros de som caracterizados, mesmo caminhões ou trio elétricos, e som em carro. Não é carro de som, é som em carro. Hoje nós temos o som em carro, verdadeiros paredões. É verdade. Nós temos potência de sons em carro que repercutem de forma que se equivale a um trio elétrico, se brincar. Então, as mesmas limitações que existem para o carro de som, a legislação estendeu ao som em carro. Então, ele pode fazer o quê? Se ele intercalar, por exemplo, essa mídia do candidato com músicas outras chamando a atenção, caracteriza a infração à lei. Ele também está limitado na quantidade de decibéis regulamentados pela BNT. Tá certo? Nós teremos reunião na segunda quinzena agora de maio com a SUDEMA, SEMAN, CPTRAN, STTRANS e todos os órgãos de trânsito e de fiscalização ambiental para fazermos uma ação em conjunto para mensurarmos esses volumes, começarmos a agir na fiscalização, inclusive das carreatas, porque nós sabemos que, infelizmente, eu sei que é uma festa cívica, quando a manifestação popular é necessária e é bonita, a expressão, a livre expressão da sua vontade, a livre manifestação de suas intenções é um direito constitucional. Entretanto, nós vimos em carreata, muitas vezes, lá o cidadão com a latinha na mão e a outra no volante. Quer dizer, isso é um absurdo. Eu acho que os candidatos têm que se preocupar com isso. Estaremos agindo com a CPTRAN, com bafômetros, com instrumentos, a fim de coibir, que faça sua manifestação, mas dentro da lei. Porque daquilo ali, daquele momento, pode causar prejuízo a N outras pessoas. Imaginem com a pessoa alcoolizada no volante, numa carreata, num movimento de massa, quanto mal pode causar aos participantes que fazem parte da mesma ideia dele, ou atropelando ou causando qualquer mal. Então, esse é um apelo que eu faço aos organizadores desses movimentos, que tenham cautela. Vamos fazer esses movimentos democraticamente, uma festa cívica bonita, entretanto, respeitando a legislação e respeitando principalmente o próximo. Não é porque dirigir alcoolizado não está respeitando, não é falta de respeito à coligação, ao partido, etc. É falta de coligação ao próximo que pode até votar naquele candidato. O programa chegando ao final, eu sei que seriam outros programas, porque o tema é bastante pertinente e complexo. E a gente agradece, em nome da diretoria, da presidência da Câmara, agradecer os senhores pela participação aqui no programa e com certeza foi importante para tirar um pouco a dúvida do eleitor. Muito obrigado, doutor Eduardo. Gilson, muito obrigado, quem agradece somos nós e parabenizamos essa iniciativa e queremos dizer que estamos sempre abertos. Nosso interesse é fazer essa interação com a comunidade para que possamos ter um pleito, uma festa democrática, uma festa cívica e jamais um problema penal ou um problema criminal ou um problema de punição. Eu acho que nós estamos amadurecendo, já deixamos de ser recém-nascidos da democracia, já estamos quase adolescentes e por isso o Brasil e o povo necessita de uma eleição limpa, honesta, onde os candidatos saibam conduzir as suas massas. E o nosso processo, Jairo, é muito importante, né? Como já ressaltou o presidente do Tribunal, desembargador Marcos Cavalcante, há uma interação muito boa hoje entre nós, juízes, a presidência do tribunal, na pessoa do desembargador Marcos Cavalcante, e da corregedoria eleitoral, na pessoa do juiz Miguel de Brito Lira. Inclusive, já nos reunimos com o doutor Miguel, já nos reunimos com o desembargador Marcos Cavalcante, e está havendo um apoio grande desses dois, tanto da presidência quanto da corregedoria, às ações eleitorais de base. Eu chamo de base porque nas eleições municipais, como o doutor Jário destacou no início, ela vai ser praticamente gerida pelos juízes zonais. O tribunal vai apenas atuar em grau de recurso. Doutor Inácio Jário, muito obrigado. Foi um prazer tê-lo aqui também. Nós é que agradecemos. Faço minhas as palavras do colega Eduardo e quero dizer que a TV Câmara sai na frente conosco na contribuição para que nós possamos divulgar e difundir as nossas orientações para esse pleito. Parabéns a você, nosso obrigado, a toda a sua equipe, a diretoria, a presidência dessa casa, que demonstra uma interação de poderes, uma harmonia de poderes, permitir que representantes do Poder Judiciário e Eleitoral aqui venham para que se possa discutir as dúvidas e a dificuldade. Porque, na realidade,
a legislação eleitoral e a dinâmica do processo eleitoral recomenda a todos essa discussão, porque há modificações significativas em que se precisa esclarecer a opinião pública e os pretensos candidatos para que essa eleição transcorra de uma forma tranquila e limpa. E aqui vai, assim como o doutor Eduardo fez o apelo, o meu apelo também. Nós temos, e me honro de ser paraibano, e a Paraíba sempre se revelou no cenário nacional por políticos de grande capacidade intelectual. E a João Pessoa, a nossa capital, também não é diferente. Nós temos aqui político que merece ser honrado pelo seu comportamento. E que esse comportamento de alto nível tome conta das eleições que vêm, para que nela não se use palavra de agressividade ou palavra que infracione a lei eleitoral e que possam ter uma campanha tranquila e um processo eleitoral a servir de exemplo para o Brasil. Ok, muito obrigado. Ele vai cumprimentar. Obrigado, Universidade. E a você também, muito obrigado. Até a próxima.